É impossível alguém que assistiu Attack on Titan ver essa cena do Titã Colossal e não sentir nem um pouco de nostalgia. O que falar sobre Shingeki no Kyojin, um anime que foi um dos maiores sucessos dos últimos anos e que eu acompanhei desde que lançou o primeiro episódio lá em 2013. É muito louco pensar que já se passaram 10 anos. Eu acho que o Covid acabou tirando um pouco a minha noção de tempo. Mas até que enfim, depois de tantas partes finais, o anime chegou ao fim. É tantas memórias e sentimentos que é difícil de descrever. Eu lembro de eu criança começando a ver a história dos 3 jovens que juraram vingar a morte dos seus pais e destruir todos os titãs. Mas ao longo do tempo e da história, os personagens foram crescendo e amadurecendo. E aquela história que era apenas sobre vingança foi abordando outros assuntos, como a amizade, a política e até a guerra. Mas o que sempre me prendeu no anime foi o mistério e o suspense, como o que são os titãs e de onde eles vieram. E era incrível descobrir algo novo junto com os personagens, como foi o caso da Anne. Pelo menos pra mim, foi de explodir a cabeça quando ela se mostrou ser a titã fêmea, e ao mesmo tempo frustrante quando ela se trancou no cristal e não deu nenhuma informação. Anne! Sai daí! Vem aqui e pague pelo que você fez! Não seja covarde! Pare. É inútil. Eu sempre tive essa montanha-russa de sentimentos quando acontecia novos mistérios e desafios. E era bom demais ver eles aprendendo sobre a crueldade do mundo e a importância da luta pela liberdade. E isso nos fazia ter um grande apego com todos os personagens. E por isso, durante as lutas, sempre a gente tinha aquele sentimento de tensão, porque não dava pra saber se o nosso personagem favorito iria morrer ou não. Sem contar as traições que ocorriam, como quando o Reiner e o Bertholdt revelaram ser o Colossal e o Blindado. Foi um sentimento de desespero e dúvida pra gente que estava assistindo e pra todos os personagens dentro do anime. Bertholdt! Eren! Sai daí! Não tem como eu falar de Attack on Titan e não me prender nas melhores coisas, como a evolução do Reiner. Um dos poucos do lado de Marley que tem um bom desenvolvimento, que consegue entender a merda e as coisas ruins que fez. E eu não tô passando pano pra ele. Eu sei que se sentir culpado não justifica os erros, mas quase ninguém no anime consegue ter esse mínimo de visão e aprendizado que o Ronnie conseguiu. Então pra mim é um ótimo desenvolvimento. E também quem não se arrepia só de pensar na cena do Irving indo se sacrificar com toda a tropa de exploração, e também na luta do Levi contra o Mamako. É muito bom sentir essa nostalgia enquanto comento do anime, mas não é por isso que devemos ignorar a realidade e os defeitos que ele também tem. Como boa parte das pessoas que acompanham Attack on Titan, eu também acho que teve algumas coisas que ficaram ruchadas, como a luta contra o Martelo de Guerra, que não teve nenhum desenvolvimento da usuário dele, mas falar sobre desenvolvimento de personagem é uma coisa bem difícil em Attack on Titan, já que na minha opinião a Mikasa, uma do trio de protagonistas, não conseguiu nem até o final do anime ter um bom desenvolvimento. Ela até o final pareceu apenas uma casca vazia que seguia e gritava a Eren a qualquer lugar que ele fosse. Sem contar também as coisas que não foram muito bem explicadas, como o Titã Pássaro do Falco, e de onde veio aquela centopeia gigante que originou os Titãs, se ela era um alien ou uma forma de vida ancestral, e o que realmente aconteceu entre Marley e Eldia, já que durante o arco de Marley a gente só viu mortes e guerra, nada de uma explicação concreta do que aconteceu no passado, era apenas um lado culpando o outro. E eu não gosto nem de pensar nesse arco, já que foi onde a Sasha morreu. No final do anime, você pode concordar ou não, mas vemos como o Eren acabou enlouquecendo com o poder do Titã de ataque, por saber de tudo que iria acontecer no futuro, e isso fez ele tomar bastante ações questionáveis no final do anime, como destruir o mundo e afastar todos os amigos dele. Um final bem controverso que com certeza vai criar discussões por bastante tempo, como foi com o fim do mangá,
porque muitos fãs até hoje acreditam que o Eren não deveria ter sido morto. Outros acreditam que o final é uma representação realista do mundo, onde nem sempre é um final feliz. O fim não é sempre o que esperamos, às vezes o fim é doloroso e trágico. No entanto, o fim também pode ser um momento de reflexão e aprendizado. E ao refletirmos sobre o final de Attack on Titan, podemos aprender sobre a importância da paz, da compaixão e da compreensão. Podemos aprender que a violência não é a resposta para todos os problemas do mundo, já que depois de tudo que o Eren fez, por mais que seus amigos como a Mikasa e o Armin tenham vivido uma vida tranquila até suas mortes, o ciclo de ódio continuou a se repetir após o mundo se reestruturar. Então o que os Eldianos conseguiram com o sacrifício de boa parte do planeta foram apenas alguns anos de falsa paz. O final de Attack on Titan é um final complexo e desafiador. É um final que nos faz pensar sobre o mundo e sobre a nossa própria existência. Quem diria que o eu de 10 anos atrás iria ver o final dessa jornada? Um anime que não é perfeito, longe disso, mas que eu nunca vou esquecer, por marcar boa parte da minha vida de maneiras boas e ruins. Então obrigado, Sayama, por ter feito essa incrível história, mesmo cagando um pouco no final.